Oi, gente! Então, meninas e meninos e cachorros e gatos, hoje nós vamos fazer um bolo. Ó, vocês cansaram de me pedir, cansaram não, né? Assim, algumas pessoas me pediram um bolo de chocolate, né? Porque eu sempre tô fazendo bolos brancos, porque eu gosto mais de bolo branco, eu acho. Eu já gostei muito. Eu gosto muito de chocolate, mas eu acho que tô preferindo bolo branco. Mas enfim. Então a gente vai fazer um bolo hoje com massa de pão de ló de chocolate, tá? Minha massa de pão de ló é mais clarinha, mas eu vou te explicando tudo no vídeo. A gente vai fazer um creme de nozes e uma meia ganache no meio. Gente, é muito gostoso. Ah, antes de começar o vídeo, deixa eu só falar uma coisa. Eu falei, né, naquela postagem minha aqui no YouTube que eu ia ficar um tempo sem assim, né, trazer conteúdo pra vocês. Por causa de um projeto que eu tô, né... Só que esse projeto eu tô vendo, gente, tá me dando muito trabalho. Gente, dá trabalho demais. Eu não vou falar o que é ainda pra vocês, mas eu acho que vocês vão gostar. Por que que eu tô fazendo isso? Só vou falar o porquê que eu tô fazendo. Não vou falar o que é. Vou falar por que eu tô fazendo. Porque muita gente me pede certas coisas e eu quero fazer uma coisa assim muito bem feita. Eu quero... Não posso falar o que que é. Mas enfim... Fica ligado aí, porque, ó, daqui, sei lá, uns 2 meses, daí, tá? Então, como eu disse que eu ia ficar um tempo sem vir aqui, né, um mês, eu vou tentar pelo menos trazer um vídeo por semana pra vocês de bolos, comidas salgadas, savory, etc. Por quê? Porque não dá pra ficar longe de vocês, né? Bom, gente, então nós vamos começar o nosso bolo. Senta aí, porque é um vídeo mais longo, mais explicativo, tá? É pra você fazer mesmo esse bolo bem direitinho. Então, eu tenho meus ingredientes pro bolo, ó. Presta bem atenção. Compra um copo medidor, pelo amor de Deus, tá? E mede as suas coisas, porque, ó, eu vou colocar 3/4 de xícara de farinha nesse bolo, ó lá. Eu medi 3/4 de xícara, deu certinho, é 140 gramas de farinha que dá no copo medidor, tá? E olha lá, 3/4 de xícara, é muito certinho. Então, compra um copo medidor e uma xícara de 200 ml pra você fazer meus bolos, tá? Porque eu uso um e outro. Então, aí eu vou colocar na minha batedeira a minha clara, o meu açúcar, o vinagre e vou bater até formar um marshmallowzinho, tá? Então, a gente vai batendo, velocidade média pra alta até formar um marshmallow. Assim que formou, eu vou colocar o meu óleo, eu vou peneirar as gemas, tá, gente? Peneira, tira aquela película, porque aquilo dá um cheiro horroroso no bolo. Não raspa, tá? Não fica passando a colher, deixa ela cair naturalmente pra sair essa película nojenta. E aí, você vai colocar também o seu leite, nós vamos dar uma leve misturada nisso aí. E depois que a gente tiver misturado, mistura devagar, não exagera na rapidez aí não, hein? Senão você vai destruir o seu bolo. Então, depois que a gente fizer isso, a gente vai colocar agora a nossa essência de baunilha. E eu vou colocar a minha farinha peneirada, tá certo? Ó, é quase uma xícara inteira. 3/4 de xícara é quase uma xícara inteira. Então, eu vou colocar minha farinha peneirada junto com o cacau. Aqui eu vou colocar só 2 colheres de sopa, tá? O meu bolo é mais clarinho mesmo. Eu não gosto de bolo pão de ló tenso. E aí, nós vamos colocar também o pó royal, o fermento. E vamos misturar tudo isso, tá certo? Até formar uma massinha bem bonitinha e clara. Ela é mais clara mesmo, tá? Gente, vocês vão notar que essa massa minha de pão de ló é um pouco mais clarinha mesmo, tá? Minha massa de chocolate de pão de ló, ela é mais clara. Por quê? Porque eu não gosto muito de pesar a mão, tá? Se você quiser fazer uma massa bem escura, você pode seguir, eu vou colocar num card aqui a massa que eu ensino a fazer pro bolo Floresta Negra, que é um pão de ló, só que eu ponho corante, tá? Agora, se você não quiser usar corante mesmo, você pode fazer uma massa de bolo profissional dark, esponjosa, tá? Não é um pão de ló, mas ele é esponjoso, dá pra fazer esses bolos aqui, tá? Vou deixar no card e na descrição do vídeo, tá tudo na descrição do vídeo. Então agora, minhas formas, eu vou usar 2 forminhas de 17 centímetros por 5 com fundo removível. Vou passar o meu desmoldante, eu já ensinei a fazer o desmoldante aqui, mas é muito simples, tá na descrição do vídeo também. Vou passar o desmoldante só embaixo, tá? Dos lados eu não vou passar não, porque é pro meu bolo ficar bem retinho,
quando ele sair do forno. Então, eu vou dividir essa massa nessas duas formas, vou dar uma batidinha e levar para assar por mais ou menos 25 minutos a 180 graus. Faz na forminha que eu faço. Se você faz muito bolo meu, já compra duas forminhas de 17 centímetros de diâmetro aí na sua casa, tá? Por 5 de altura. Pessoal, você sabe que eu sempre tô falando em formas, mas é porque é necessário, tá? Se você for fazer esse bolo numa forma maior, por exemplo, de 22 centímetros, 20 centímetros, o que pode acontecer? Talvez esse recheio que eu fiz não dê, porque eu sempre faço recheio para esse tamanho de forma meu, tá certo? Então, se você quiser fazer numa forma maior, às vezes compensa dobrar o recheio, dobra tudo, faz tudo dobrado, tá certo? Porque senão não vai dar. Então, pessoal, caso vocês queiram fazer numa forma maior, vocês sabem que o que eu ensino aqui é para essas forminhas. Se você quiser fazer numa forma maior, você vai ter que dobrar todos os seus ingredientes aí, tá? Porque senão vai ficar complicado. Mas eu vou deixar escrito aqui na descrição do vídeo pra vocês como vocês devem proceder. Se você tá gostando, já deixa seu like, se inscreva aí no meu canal. Bom, agora pro nosso recheio, eu vou colocar uma caixinha, uma lata de leite condensado. Gente, usa um bom leite condensado, sabe? Aquele bom. E vou colocar uma caixinha de creme de leite, vocês já estão acostumados a fazer os meus recheios. E aqui eu vou alterar um pouquinho, vai ser um pouquinho diferente. Eu vou colocar uma colher de chá em uma xícara de leite, tá? E vou colocar aí dentro desse creme, porque dessa vez eu não vou usar o chantilly depois no creme, tá? Então ele vai ser diferente um pouquinho. Então aqui, ó, eu vou colocar um pouco de manteiga ou margarina, uma colher, vou mexer até começar a virar um creme, gente. E ele, ó, como ele vai muito leite, ele não vai ficar naquele ponto de brigadeiro que ele solta da panela. Então, você vai ver que ele vai começar a engrossar bastante. Quando ele estiver, assim, bem grossinho mesmo, tá? Soltando bolhas, assim, mais grossas, tá? Ele vai estar um mingau, só que bem grossão, tá? Ele tem que estar grosso. Eu vou colocar uma barra de chocolate branco, tá? Pode ser qualquer chocolate branco nobre que você tenha aí. Então, coloca e ele vai começar a ficar com uma textura um pouco similar à do ganache, tá certo? Então é isso aí, você vai mexer bastante enquanto tá no fogo ainda, mexe uns 1 minutinho, 2 minutinhos. E depois, quando você vê que ele tá com uma textura bem mais grossinha, tá? Você tira do fogo. Você vai reparar que ele vai cair em pelotinhas, tá? Ele vai começar a cair em pelotas. Então é isso aí, tá certo? Pessoal, vamos lembrar que aqui nós temos 3 camadas de recheio para essa medida de bolo que eu faço. Então, nós vamos ter que dividir isso em 3 partes. Uma parte vai ser de chocolate. Então, você tem que colocar um pouquinho aí, o quanto você achar aí que vai dar, para fazer a parte de chocolate, tá certo? Que é só uma parte do recheio. As outras 2 partes tem que dar naquela restante da panela ali, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar mais um pouquinho aqui, porque eu achei que tava faltando. Então, ó, ainda tem que sobrar mais 2 partes aí, porque eu tenho que rechear 3 partes de bolo. Então, enquanto tá bem quente, eu vou colocar uma barrinha de chocolate meio amargo. Eu gosto muito de chocolate da Nestlé. Eu tô comprando tudo no supermercado, porque meus negócios de confeitaria aqui tá fechado, eu acho. Nem sei, nem tenho certeza. Então, aí, ó, eu vou deixar isso aí descansando por 1 minutinho, tá vendo? Porque o chocolate tá quente, o creme tá quente. Então, ele vai derreter o chocolate. Então pronto, depois de 1 minutinho é só dar uma misturadinha, gente, é só isso. É um creme bem simplesinho, mas ele é muito gostoso, porque ele vai ficar com um gostinho meio amargo, tá? Não é muito doce. E para as outras 2 partes, né, que eu vou fazer do meu bolo, que é o restante do creme que sobrou, eu vou colocar uma xícara de nozes picadas. Só isso, esse é meu creme de nozes. Se você quiser fazer daquele outro jeito que eu faço, que vocês já viram bem meus cremes, eu vou deixar no card aqui que eu coloco um pouco de chantilly nos cremes, tá? É bom que rende mais, mas nesse caso aqui eu não quis fazer. Mas se você quiser fazer desse jeito, ele fica um pouco menos doce, tá? Pode seguir, vai estar na descrição do vídeo ou aqui em cima no card, é só você dar uma olhada. Bom, então meu bolinho assou e agora eu vou colocar ele por cima de um papel toalha ou papel manteiga. Aqui eu vou aproveitar um restinho de papel manteiga que eu tenho,
que eu cortei pra colocar embaixo de outro bolo que eu fiz, tá? É só pra não grudar a parte cristalizada que fica em cima do seu bolo, tá? Porque se você colocar direto na mesa, gruda, depois não tem jeito de você tirar. Com o papel toalha é mais fácil você tirar o bolo sem quebrar o bolo. Então, ó, eu coloquei, agora eu vou partir em 2 cada massa. Ou seja, cada massa partida em 2 vai me dar 3 camadas de recheio, tá certo? Então, 2 bolinhos, sempre. 2 bolinhos partidos em 2 sempre vai dar 3 camadas de recheio. Para calda, eu coloquei 1,5 xícaras de leite, 1 colher de cacau e 1 colher de açúcar e mexi bastante, porque é bem difícil derreter os gruminhos. Não tem problema ficar gruminho, tá? Então aí, gente, eu coloquei agora, eu lavei a minha forma, eu não uso acetato, não há necessidade de acetato quando você tem 2 formas, tá? É desperdício, não uso. Eu uso acetato muito raramente, depois eu vou ensinar algumas coisas que eu uso com acetato, mas aqui não precisa. Então eu coloquei aqui o meu bolinho, eu reguei com a calda, pode regar bastante. E aí, ó, eu vou colocar o meu creme. Lembra que a parte de nozes, você vai colocar em 2 partes. Então, coloca um pouco e deixa mais um pouco para outra parte, tá? Então, aí eu vou espalhar bem, vou colocar o meu bolinho em cima, vou molhar e vou colocar agora a única parte de chocolate do bolo. Depois que eu fizer isso, eu faço o mesmo processo e coloco a última parte, que é a partezinha de nozes de novo. E aí eu vou levar tudo isso pro congelador, tá? Deixa ele bem retinho, bonitinho. Eu sempre uso a outra forminha por cima, igual eu falei, não há necessidade do acetato. E eu vou levar isso aí por 40 minutos no congelador a 1 hora, pra ele ficar bem geladinho. E enquanto isso eu vou bater 400 ml de chantilly. O chantilly tem que estar gelado. Ah, por que 400? Daí você sempre usa 200, é porque dessa vez eu vou querer uma decoração mais fina e tal, mais difícil. Então aqui eu vou bater um chantininho, então eu vou colocar 3 colheres de sopa do meu cacau em pó 50%, 4 colheres de sopa do meu leite ninho ou leite em pó, tá certo? E 4 colheres de sopa de leite condensado. Vocês vão perceber, eu vou demorar um pouco para fazer esse chantilly, o meu ele vai, quando eu bater, ele vai começar a virar uma manteiga. Tá? O meu passou um pouco do ponto, eu não sei se é a marca do chantilly que eu tô usando ou se eu não tô acostumada a fazer chantininho com essa coisa específica, mas aí eu sempre salvo colocando umas colheres de leite condensado e um pouquinho de nada de leite até ele ficar na textura que eu quero, e vocês vão acompanhar tudo isso, tá certo? A textura ideal é quando ele tá assim, bem lisinho. Ele não pode ficar com essa textura de manteiga pra gente passar no bolo, senão fica feio, tá, gente? Então a textura ideal é quando ele tá lisinho, a gente passa assim, espatula ele dentro da própria vasilha e ela fica bem lisinha, tá?
Então agora eu vou usar minha bailarina. Eu não tenho prato de bolo, aqueles pratos que eu geralmente uso, baixos, que eu compro assim de papelão, sabe? Dourado e tal. Porque eu tô sem. Então eu vou fazer direto no prato de bolo de porcelana, tá? Eu vou virar o prato em cima e pronto. Eu vou fazer ele no prato de porcelana, não tem problema nenhum. Então eu vou começar a passar o meu chantilly, eu passo bastante, tá? E depois eu vou vou raspar com uma espátula de bolo. E eu vou deixar o mais lisinho possível, eu quero ele o mais ajeitado e bonitinho, lisinho que eu conseguir fazer. Isso aí, gente, é só vocês irem treinando, tá? Você vai raspando, vai treinando, vai colocando mais um pouquinho, não tem muito segredo. Isso aqui você tem que treinar pra você fazer o seu bolo retinho. Geralmente eu gosto de bolinhos mais orgânicos, eu gosto de bolinho mais bagunçadinho mesmo, porque eu acho que é mais bonitinho, eu tenho mais vontade de comer. Então aí eu peguei um Perfex ou qualquer paninho limpo que você tenha, ou papel toalha, limpa a sua borda do seu bolo, porque agora nós vamos fazer o drip, né, o dripping de ganache. Então eu vou usar aqui um chocolate, pode ser ao leite ou meio amargo, vou usar o meio amargo. Vou usar uma barrinha inteira, tá? 100 gramas. E aí eu vou colocar essa barrinha e vou derreter em 30 e 30 segundos no meu micro-ondas. Cuidado para não queimar, deixa bem derretidinho. E eu vou colocar um pouquinho de creme de leite, tipo assim, 2 colheres de sopa, tá? E aí o que vai acontecer? Eu vou mexer, só que eu vou ver ainda que tá grosso. Então eu sempre faço assim, eu coloco um pouco de creme de leite, eu vejo que tá um pouquinho grosso, porque o creme de leite ele não vai dar a textura que eu quero. E eu coloco um pouquinho de leite, tá? Mas você sempre vai pôr aos pouquinhos e mexendo, porque se você pôr demais, depois você não tem como salvar. Então põe uma colher e mexe. Se ainda precisar mais, você põe mais um pouquinho. É sempre no olho, gente, que a gente faz esse dripping. Então, ó, quando ele... Ó, ainda tá grosso. Então eu vou e coloco mais um pouquinho de leite, porque ele tem que cair em fio, tá? Porque ele tem que cair mesmo, porque ele vai ficar caidinho no bolo, ele precisa cair. Então quando ele cair, ele tá na textura ideal. Mas, ó, ele ainda fica um pouco cremoso, tá vendo, gente? Ó, ele fica cremoso, ele não fica totalmente líquido, não. Aí vai depender do que você quer fazer. Se você quer que ele escorra mais, você deixa mais líquido. No caso aqui, eu quero que ele fique mais redondinho, com as bordinhas mais redondinhas. Então, é essa textura que eu tô mostrando pra vocês. E aí, o seu bolo, de preferência, deixa o seu bolo um pouquinho na geladeira antes de fazer isso aqui, porque o seu drip ainda vai estar um pouquinho de nada quente, tá? Então, cuidado para não ficar muito quente e você acabar derretendo o chantilly que você colocou no bolo. Mas não derrete, não. Se tiver, assim, o seu bolo geladinho, ele não derrete, não. Então, agora nós vamos colocar devagarzinho em todas as partes. Você vai ajeitando com a colher, igual eu tô fazendo, caindo assim devagarzinho, tá? Depois que a gente terminar isso, nós vamos confeitar. Vou colocar num saco de confeitar um bico estrela, esse bico que é o estrela. É o maiorzinho, assim, da 1M, 1M eu acho esse, tá? Da Wilton. E aí, mas pode ser qualquer bico que você queira, assim, decorativo. Vou colocar um pouco do restante do meu chantilly, porque sobrou muito chantilly, tá, gente? Porque 400 ml para um bolinho desse, dá pra fazer muita decoração. Então aí, é só colocar e agora nós vamos fazer flores, tá? Como que eu vou fazer? Eu faço de um lado, depois eu faço no extremo oposto, tá? Sempre pra ficar simétrico, eu faço de um lado, depois eu viro e faço no oposto. É sempre assim, porque sempre assim vai ficar simétrico. Bom, agora eu vou usar um pó, tá? Esse pó aqui
acobreado, é um pó cobre, mas você pode fazer dourado, qualquer cor que você queira, ou não fazer nada disso, só colocar as nozes em cima. Então eu coloquei eu contei quantas rosas tem, coloquei o tanto de nozes correspondente. E eu coloco um pouquinho de cachaça ou licor, qualquer coisa que você tenha que tenha álcool, tá? Só uma gotinha mesmo para ajudar a fixar o seu pó nas nozes, nas nozes. E aí, gente, vocês colocam aí em cima e ó, prontinho o seu bolo. É divino e é lindo. Ah, depois eu ainda terminei com uns detalhezinhos embaixo, tá? Só puxando assim uma gotinha, ó. Gente, o meu bolinho, eu deixei ele 4 horas na geladeira. Deixa ele pelo menos umas 5 horas, tá? Antes de você servir. Ele é muito gostoso. Um bolinho desse rende, se for uma fatia grossa igual essa minha, não rende muito não, tá? Rende umas 10 fatias, 12. Se for fatia mais fininha, umas 15. Então dá para umas 15 pessoas, tá? Espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam aqui no meu canal, porque eu tô sempre trazendo várias coisas gostosas pra vocês emagrecerem, pra vocês engordarem. Aqui é canal da bipolaridade.